Há 20 anos ocorreu a chacina de Unai, em Minas Gerais. Auditores fiscais foram mortos durante uma fiscalização de rotina em fazendas para investigar trabalho escravo. O caso repercute até hoje. Em 2 décadas, o combate ao trabalho análogo à escravidão foi intensificado e passou a ser acompanhado de perto por forças de segurança. A reportagem é de Evne Araújo. O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo foi criado em referência à chacina de Unai, em Minas Gerais. Em 2004, 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista foram assassinados durante uma investigação sobre denúncias de trabalho escravo em fazendas do município. Este ano, o caso completa 20 anos e trabalhadores continuam sendo submetidos a condições degradantes no país. No ano passado, 3.190 pessoas foram resgatadas em quase 600 estabelecimentos urbanos e rurais, fiscalizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entre os estados, Goiás lidera com 739 casos, seguido por Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Piauí. A exploração de mão de obra no campo lidera o número de resgates. A atividade com mais trabalhadores libertados foi o cultivo de café, seguida do plantio de cana-de-açúcar. O total de pessoas resgatadas é o maior desde 2019. O pagamento de verbas salariais e rescisórias também é o maior de toda a série histórica. Em 2023, chegou a 12.877 mil reais em direitos trabalhistas devidos. Segundo o Código Penal, caracterizam o trabalho análogo ao de escravo: condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida, quando o empregado faz o trabalhador contrair ilegalmente um débito e usa isso para prendê-lo ao serviço. Essas ilegalidades podem ser cometidas juntas ou isoladamente. A pena para quem submete um trabalhador à condição análoga à escravidão é de 2 a 8 anos de prisão e pagamento de multa pela violência causada. O empregador também deve pagar todas as verbas salariais e rescisórias devidas à vítima. Jornal da Justiça de volta. Ao meu lado, o procurador do trabalho, Dr. Paulo César Antum de Carvalho. Vamos aproveitar a data hoje, 20 anos, da chacina de Unai, Minas Gerais, onde fiscais do trabalho foram mortos durante o exercício da atividade. Foram, mais uma vez, pegar ali, combater o trabalho escravo por meio de uma denúncia. E essa tragédia aconteceu 20 anos. Vamos falar um pouquinho, né, dos avanços durante essas 2 décadas, doutor Paulo. Esse crime chamou a atenção do país inteiro, mas acendeu o radar também, né, de ações que foram intensificadas, outros atores envolvidos para ajudar o Ministério Público nesse trabalho, a Procuradoria do Trabalho. Enfim, eu queria que o senhor falasse para a gente os avanços e os gargalos ao longo dessas 2 décadas. Então, boa tarde, Rafaela. O maior avanço que a gente pode identificar desde aquela época foi a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel em 95. De lá para cá, os resgates vêm acontecendo de forma crescente, tanto que no último ano a gente teve o maior número da série histórica, não só por meio de muitas denúncias que a gente vem recebendo a mais a cada ano, mas também em razão do Grupo Móvel estar utilizando a tática da busca ativa em relação às atividades econômicas que são constatadas nessa série histórica, a maior quantidade de resgates. As denúncias estão aumentando também? Daí, esse número, o senhor citou, o número do ano passado foram 3.190 pessoas resgatadas em todo o país. As denúncias estão aumentando. Eu creio que as pessoas estão perdendo o medo de denunciar. No ano passado, o Ministério Público do Trabalho teve pouco mais de 1.300 procedimentos instaurados com esse tema, trabalho análogo ao escravo. E, sem dúvida, o que a gente percebe é o medo do trabalhador de enfrentar a situação e chegar até as autoridades, literalmente pedindo ajuda. Em alguns casos, esse termo, ajuda, é escrito na própria denúncia. Uhum. E também até os vizinhos, as pessoas, né, que estão observando alguma coisa errada, elas também têm medo
porque em muitos casos nós vemos uma verdadeira organização criminosa ali coordenando aquelas ações, né? Você citou muito bem a questão dos vizinhos. A gente pode puxar o gancho para o trabalho escravo doméstico, que a gente também tem visto um aumento expressivo e justamente em razão do medo da denúncia. As pessoas não precisam ter medo, elas podem denunciar inclusive de forma anônima. A gente vai fazer o levantamento das informações necessárias para cada situação e vai agir. Então não precisa ter medo de denunciar. Esse ano vocês vão lançar uma campanha nacional justamente com esse foco, o trabalho doméstico, né? O trabalho escravo doméstico é cultural no Brasil. Às vezes, aquele trabalhador doméstico ele não se observa como vítima de um trabalho escravo, assim como o patrão acha, né, que olha, é uma pessoa da família, essa é a frase pronta, né? A frase feita já a gente escuta muito. A gente observa que no trabalho escravo doméstico, a questão da invisibilidade é o que mais atrapalha ao combate do trabalho em condições análogas a de escravo. Essa frase feita de ser da família, a gente não costuma aceitar como fundamento ou como justificativa para aquela situação, em razão da pessoa não ter acesso aos serviços básicos de saúde, educação, alimentação diferenciada, faz o trabalho doméstico normalmente, na maioria das vezes sem remuneração, não tem um local adequado para dormir. É realmente algo que a sociedade deve ficar atenta e sim, se o seu vizinho estiver com uma postura estranha, com uma empregada, normalmente a mulher, mais de 90% dos trabalhadores são mulheres e mais de 65% são negras. Esse é um dado expressivo e caso a pessoa observe o vizinho com essa conduta suspeita, faz a denúncia. Não custa nada, pode ser anônima. Vamos aproveitar e colocar os canais. Quais são os canais, doutor Paulo, quem nos acompanha agora e quer denunciar? Pode denunciar pelo Disque 100, é um atendimento muito simples, fácil. Pode também fazer pelo site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.mp.br, na aba Denúncias. E, sendo solicitado o sigilo vai ser garantido na fase preliminar. Doutor Paulo, explica para a gente, geralmente, o modus operandi, né, como a gente escuta falar no direito, a forma de atuação desses aliciadores, ela geralmente é parecida? Seja aquele trabalhador que é aliciado no eixo Rio-São Paulo, ou que vai para a fazenda, ou jogador de futebol, atleta que pensa, né, que vai para jogar num time de futebol fora do país, independentemente do ramo ali. Qual é o modo de atuação deles, via de regra? Normalmente, o empregador ele vai se valer de um intermediário, chamado de gato, vai fazer propostas mirabolantes, de ganhos extraordinários, de condições de trabalho que não vão ser verificados, né, na localidade quando o trabalhador chegar lá. Muito ao contrário, já vai chegar com uma dívida enorme, vão ser cobradas as despesas da viagem, de estadia. Muitas vezes os equipamentos para o trabalho são cobrados do trabalhador e ele fica com essa dívida e, por incrível que pareça, não consegue sair do trabalho sem quitar a dívida. Tem um sentimento de que deve pagar esse valor totalmente indevido, mas não se ausenta, fica lá até conseguir pagar e não vai conseguir nunca, porque outras dívidas são acrescentadas e o trabalhador fica preso. No termo do artigo 149 do Código Penal, é a servidão por dívida. Então, isso sim caracteriza o trabalho análogo a escravo. Rapidinho, para a gente finalizar, a punição é adequada na avaliação do senhor? Pelo que eu vejo na prática, a punição ainda está muito aquém da realidade que a gente encontra. Existe a punição penal, existe a punição na área civil, existem também limitações para quando o empregador passa a constar do cadastro do Ministério do Trabalho. É aquela lista suja, né, que a gente chama. Isso, chamada lista suja, fica impedido de contrair empréstimos com bancos públicos, os bancos privados também utilizam como um dos itens para análise de risco do crédito. Então, existem algumas punições, contudo, no meu modo de ver, é muito aquém do que deveria ser.
precisamos avançar e muito também nessa questão, né? Doutor Paulo, muito obrigada pela participação do senhor. Conversei ao vivo aqui na TV Justiça com o doutor Paulo César Antum de Carvalho, que é procurador do trabalho. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Obrigado, boa tarde.